Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai comentar sobre a ITG 1000. A ITG 1000, pessoal, é uma interpretação técnica que trata sobre modelo de plano de contas e de demonstrações contábeis para microentidades e pequenas empresas, tá? Então, é interessante a gente abordar essa interpretação, porque existe muito essa ideia de que a microempresa, microentidade, pequena empresa, não precisa de contabilidade, ela não tem contabilidade, não é bem assim, tá? Então, ela precisa sim, muitas vezes, e existe um plano de contas adequado à situação dessas entidades e também as demonstrações adaptadas à realidade dessas entidades. É o que a gente vai comentar aqui, tá? A gente vai analisar item a item da norma, modelo a modelo, né? E o que for mais importante, a gente para e faz alguns comentários em cima disso, ok? Só antes da gente iniciar, deixa eu fazer aqui alguns pedidos para você. Primeiro, se você gostar aqui dessa aula, gostar desse vídeo, deixa uma curtida nele, dá um joinha, dá um like, que ajuda muito a que o nosso trabalho aqui cresça e alcance cada vez mais pessoas. Valeu? E o segundo pedido é, se você não está inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, e aí, além de você aproveitar tudo que tem por aqui, você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Valeu? Então é isso, pessoal. Vamos lá, ITG 1000 comentada. Vamos falar sobre o modelo aqui de plano de contas para microentidades e pequenas empresas. É uma norma de 15 de dezembro de 2022. Então é uma interpretação bastante recente, bastante nova, tá? Então vamos lá, né? Ela tem aqui, ó, esse índice, né, que a gente vai comentar, onde temos alcance, definição do tipo de entidade e normas aplicáveis, fala um pouco sobre carta de responsabilidade da administração também, e aí parte para os modelos, né? Os modelos de plano de conta e de demonstrações, onde a gente vai fazer alguns comentários, ok? Então vamos embora. Primeiro, o alcance da norma, né? Então, é dito, esta interpretação ela compila e esclarece as definições de empresa de grande porte, médio, pequena e microentidade, bem como estabelece conjunto de normas brasileiras aplicáveis em cada caso, como se vai ver nos itens 5 a 10. Os modelos sugeridos também, né, nos 16 a 20, são aplicáveis às pequenas empresas, ao que se definir aqui como pequena empresa. Já os de 21 e 22 são para as microempresas, conforme se define microempresa aqui nessa interpretação, tá? Então, ó, as pequenas empresas e microempresas que adotarem o DCTG 1001 e 1002, respectivamente, bem como esta interpretação aqui, elas devem avaliar as exigências requeridas por outras legislações que lhes sejam aplicáveis, tá? E além dessa interpretação aqui, pessoal, a gente tem a NBCTG 1001 e a NBCTG 1002, que são normas específicas para, respectivamente, pequenas empresas e microempresas, ok? Então, vamos lá primeiro aqui agora, né, entender a definição dos tipos de entidade e as normas aplicáveis, tá? Então, ó, para fins das NB6, a gente considera o quê? Empresa de grande porte, conforme Lei 11.638, aquela que tenha receita bruta superior a 300 milhões ou ativos superiores a 240 milhões no exercício anterior. Então, se a gente está em 2023, lá em 2021 e 2022, ela tem que ter tido 300 milhões de receita bruta ou 240 milhões em ativos, tá? E médio porte, tá? Aqui no item B, é aquela cuja receita bruta tenha sido superior a 78 milhões e igual ou inferior a 300 milhões, tá? Pequena empresa, então, receita bruta no exercício anterior entre
4.800.000 e 78 milhões. Essa aqui já nos interessa, né? E a microentidade é aquela cuja receita bruta no exercício anterior seja igual ou inferior a 4.800.000. Então, o que mais nos interessa aqui é a definição dessas duas, né? Pequena e microentidade. Então, vamos lá, pequena empresa, receita no ano anterior entre 4,8 milhões e 78 milhões. Microempresa, receita até 4,8 milhões. Estamos falando de receita anual, tá? Então, entendemos aqui, ó. E aí segue. As normas brasileiras completas devem ser adotadas pelas empresas de grande porte, e qualquer entidade que tenha obrigação pública de prestar contas, nos termos da NBCTG-1000, ok? E aí, ó, a NBCTG-1000 é aquela que vai falar de contabilidade para médias empresas, e, ou seja, o que é que empresas de médio porte devem adotar. Já a 1001 vai tratar da contabilidade para pequenas empresas, ou seja, o que é que as pequenas empresas devem adotar, contabilmente falando. E a NBC-TG 1002 vai tratar da contabilidade para microentidades, ou seja, o que é que as microentidades têm que adotar de contabilidade nesse sentido, tá? E aí seguimos, ó. Item 10. A pequena empresa e microentidade qualificadas como companhia fechada ou sujeita à tributação no lucro real tem que seguir o que determina a 6404 de 76 e assim decidir para aplicar a norma contábil mais adequada à situação de quem tem lucro real, tá? E aí tem 11, ó, os limites de 4.878 milhões que estão previstos aqui, estão vinculados ao inciso 2º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006 e ao limite do lucro presumido, né, que está lá na Lei 9718 de 98. Quando ocorreu, se ocorrer qualquer alteração de limite nas respectivas legislações, também considera-se, então, alterados os limites para fins de categorização do que aqui está definido, tá? Porque isso aqui tem um amparo legal, até 4,8, micro, passou disso até 78, pequeno. Isso porque está vinculado a limite de faturamento legal. Então, se lá na lei houver alguma alteração nesse sentido, considera que essa alteração também se aplica aqui, tá bom? Seguindo em frente, pessoal, a gente vai falar aqui, ó, da carta de responsabilidade da administração. Item 12, vai dizer, ó, que os itens 12 a 15 aqui tratam da carta de responsabilidade da administração, que tem por objetivo definir e estabelecer a obrigatoriedade da existência formal de um instrumento legal que evidencie e assegure a responsabilidade da administração na implantação e manutenção de controles internos, bem como no fornecimento ao profissional da contabilidade das informações e documentações completas necessárias à adequada realização da escrituração contábil e elaboração das demonstrações contábeis anuais. Ou seja, é um documento, né, onde a administração se compromete e assina ali, está repassando todas as informações ao contador para que ele consiga fazer o trabalho dele. Tá? E aí, para salvaguardar sua responsabilidade, o profissional da contabilidade deve obter essa carta da entidade, podendo seguir o modelo que está sugerido aqui no anexo 1. Essa carta deve ser obtida ao término de cada exercício social e tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade, no que se refere à sua responsabilidade diante da escrituração contábil no período encerrado, tá? Segregando ela e distinguindo da responsabilidade da administração, principalmente no que se refere à manutenção dos controles internos e acesso às informações. Então, no popular, dai a César o que é de César, né? Então, serve essa carta aqui de responsabilidade para que o contador assuma somente o que for sua parte, sua parcela, né? E a administração também responda pelos envios das informações corretas e de forma tempestiva, enfim. Ok? Isto posto, a norma já começa a tratar dos modelos de demonstrações e plano de contas, tá?
E aí a gente vai comentar aqui mais brevemente, e aí qualquer coisa você pode baixar a ITG 1000 lá no próprio site do Conselho Federal, né, e observar com mais detalhamento aquilo que porventura você precisar, tá bom? Mas vamos lá. Então, conforme o item 3.5 da NBC-TG 1001, um conjunto de demonstrações de uma entidade pequeno porte compreendem balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC e notas explicativas, que não é uma demonstração por si só, mas é um complemento obrigatório para todas as demais demonstrações, certo? Então, temos 4 demonstrações e um complemento obrigatório. Então, ó, nos anexos abaixo indicados, temos modelos de demonstrações contábeis que podem ser utilizados por pequenas empresas, sem prejuízo caso você queira usar modelo diferente, desde que você respeite a norma NBCTG 1001. Então, é uma sugestão aqui, tá? Não é uma obrigação. Desde que você respeite a norma específica para a pequena empresa, você pode adaptar a sua realidade, tá bom? Conforme item 6.2 da NBCTI 1001, na hipótese de que no patrimônio líquido, né, só apresentar a conta de lucro ou prejuízo acumulado, você pode substituir a DMPL pela DLPA, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, tá? Então, você pode também utilizar o modelo que está sugerido no anexo 10 aqui, sem qualquer prejuízo. Ainda, o anexo 6 apresenta um modelo de notas explicativas. Anexo 7 apresenta um modelo de plano de conta para pequenas empresas, tá? No entanto, né, é uma sugestão, dependendo do nível de detalhamento, você pode adotar um diferente. E aí, já indo para microentidades, que está aqui no tópico 21, quais são as exigências, né, das demonstrações de acordo com a NBC-TG 1002? Balanço DRE e DLPA, ponto, para microentidades, tá? E aí vem dizendo, o anexo 11 tem um modelo também de plano de conta para as microentidades, e, novamente, de acordo com o detalhamento que se exige, você pode adotar outro, tá? É um título de sugestão, ok? E aí, ó, as demonstrações devem vir sempre assinadas pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional contábil regularmente habilitado no seu conselho regional, tá? Então, tem que vir assinado pelo representante da empresa e da contabilidade, ok? Com referência clara à data ou exercício a que se refere e à unidade monetária utilizada. Real, milhares de reais, milhões de reais, enfim, como melhor se adequar à demonstração, tá? E aqui a vigência, dezembro de 2022, e aí a gente começa com os anexos. O primeiro deles é aquilo que a gente já comentou, né? A carta de responsabilidade da administração, pessoal. Então, aqui você vai pedir para que o responsável pela administração da empresa assine se comprometendo, né, a que ele te entregou, que entregar na data certa, que não omitiu nada, enfim. Então, ó, temos aqui um modelo, carta, né, local e data, a empresa tal, CRC número tal, endereço, cidade, e aí segue o modelozinho, tá vendo? Declaramos para os devidos fins, como administradores legais, da empresa tal, CNPJ tal, que as informações fornecidas, exigidas a todas são fidedignas, né? Você me passou informações fidedignas. Também declaramos que os controles internos são de responsabilidade da administração, não do contador, que não realizamos nada, nenhuma operação ilegal, que todos os documentos estão revestidos de idoneidade, que os estoques registrados por conta própria fazem a realidade, que as informações registradas no sistema são controladas e validadas, né, sendo de inteira responsabilidade da administração esse conteúdo, tá? E aí, ó, declaramos que não temos conhecimento de qualquer fato adicional ocorrido no período básico que possa afetar demonstrações contábeis até a data que está assinada essa carta de responsabilidade. E aí segue, também não também confirmamos que não houve qualquer fraude ou violação de lei.
né, atenciosamente, e aí o administrador da empresa assina como representante legal. E aí você consegue ter um documento em mãos que separa a responsabilidade da administração da responsabilidade do contador diante da elaboração das demonstrações contábeis, certo? E aí vimos para o anexo 2, é balanço, sugestão, né, de modelo de balanço patrimonial para pequena empresa. Então, sempre, nome da empresa, CNPJ, balanço e a data do balanço, né? Vindo aqui sempre como sugestão o ano atual e o ano anterior, tá? E aí, ó, do lado aqui, ativo. Então, você vem circulante, disponível, né? Caixa, banco contra movimento, aplicação financeira, cliente, já com a PSLD, né? Para devedores duvidosos, outros recebíveis. E aí, o detalhamento, né, das contas, analítica sintética, vai de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Estoque, e aí temos diversas possibilidades de estoque, despesas antecipadas, e aí vem para o não circulante, né? O realizável a longo prazo, investimento imobilizado, intangível, como se aprende mesmo lá aquela estruturazinha do balanço, tá, pessoal? E aí do lado do passivo a mesma coisa. Passivo circulante primeiro, né? Então vimos salários e encargos sociais, aí temos diversos encargos, né? Fornecedores, outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos de curto prazo, obrigações fiscais, provisões, outras obrigações. E aí vemos para o passivo não circulante, né? Obrigação de terceiros de longo prazo, obrigações fiscais de longo prazo, empréstimo de longo prazo e PL, né? Com capital, reserva de capital, se houver, em reserva de lucro, né? E lucros ou prejuízos acumulados. Que para efeito de legislação, micro e pequenas empresas elas ainda podem manter saldo na conta de lucro ou prejuízos acumulados, né? Coisa que as SA de capital aberto, por exemplo, já não podem mais. Tá? E aí sempre, ó, aquilo que se falou um pouco mais acima, né? Local, assina, nome completo do profissional contábil, nome do administrador, assinam os dois, né? E aí CPF do administrador, CRC do profissional contábil. Tá? DRE, DRE modelo, né? Então, sempre lembrando, empresa, CNPJ, DRE, novamente, sugere-se ano atual, ano anterior, sempre que houver mais de um ano, né? Então, ó, a sugestão aqui para pequenas empresas é que se comece pela receita bruta. Aí vem as deduções da receita bruta, receita líquida de vendas, né? Menos os custos, que aí vem CPV, CMV, CSP, resultado bruto, e aí despesas operacionais, resultado antes de receita e despesa financeira, resultado financeiro e resultado antes dos tributos sobre o lucro, né, que alguns chamam de LAIR, tributo sobre lucro, e aí você tem lucro ou prejuízo líquido do período, novamente, local, e assinam tanto o profissional da contabilidade quanto o administrador. O profissional da contabilidade deixando seu CRC e o administrador seu CPF. Ok? Próxima, DMPL. DMPL, sempre, né, novamente, o ano e o ano anterior, o nome da empresa, CNPJ, e aí cada coluna representando uma conta, um grupo de contas lá do patrimônio líquido, tá? Capital social, reserva de capital, reserva de lucro, lucro prejuízo acumulado e o total aqui no finzinho, ok? Começando pelo saldo, né, em dezembro de X0, aí vem ó, X1, o que é que aconteceu em X1, né? Resultado do exercício afetou, lucro distribuído afetou, ajuste de exercício anterior afetou, constituição ou reversão de reservas, aumento ou redução do capital social, e aí final em X1 e aí vem para X2, né? E repete os mesmos eventos, só que para X2 agora. Resultado do exercício de X2, lucro, eventual ajuste de exercício anterior, constituição ou reversão de reservas, aumento ou redução do capital, saldo final. E aí, sempre lembrando, assinatura e CRC do contador, assinatura e CPF do administrador. Ok? DFC agora, né? Lembrando que a gente comentou, né? Se a empresa só tiver lucro ou prejuízo acumulado, ela pode trocar a DMPL pela DLPA, que vai estar, a gente vai comentar, quando a gente vê o anexo 10.
tá? Mas vamos lá, anexo 5, a DFC. Padrão, né? Nome da empresa, CNPJ, ano atual, ano anterior, sempre começando os DFC pelo operacional, tá? E aí aqui já está pelo método indireto, é o que se sugere, parte do lucro do período, do prejuízo do período, que a gente pega lá na DRE, e sai fazendo os ajustes, tira os efeitos de depreciação e amortização, PCLD, provisões, tributos, juros, e prejuízo na venda imobilizado. Depois aí a gente vem, né, temos o lucro ajustado, e aí vem mais variações, ativas e passivas que não afetam caixa, né, clientes, estoque, despesa, tributos, enfim, temos várias aqui. E aí a gente chega no caixa, usado ou gerado na atividade operacional, e vem para a segunda etapa, segunda de três, atividade de investimento. Então, aquisições e vendas de imobilizado, basicamente. Tá? Com também aqui, ó, sugere-se, né, empréstimos concedidos, juros recebidos e lucros recebidos em cima dos empréstimos concedidos, caixa usado ou gerado no investimento. E aí, financiamento, que é a terceira parte da DFC, certo? São empréstimos e financiamentos que podem ser de curto ou longo prazo, e alterações no capital social, além de lucro distribuído. Isso fica na terceira etapa aqui, é de financiamento. Então, a gente vem para o caixa, né, gerado ou fornecido financiamento, aumento ou diminuição geral de caixa equivalente caixa, caixa no início e no fim do período, e a gente encerra a DFC. Então, a grande observação aqui é que o modelo sugerido já é o indireto, que é o mais utilizado em todos os casos aqui no Brasil. Tá? Então, local, assinatura e CRC do contador, assinatura e CPF do administrador. Anexo 6, aí vamos para as notas explicativas de pequena empresa. Então, o que é que se trata aqui? Ó, então, ó, diz-se, esta diretriz trata de questão de divulgação de nota explicativa, não alcançando questões de reconhecimento e mensuração de ativo, passivo, receita e despesa, mas é também aplicável na apresentação, tá? A palavra aqui, relevância, é sinônimo de materialidade, e entende-se que a informação é relevante, material, se ela for útil, né, para que os usuários externos tomem decisões. Isso aí nós aprendemos lá nas aulas introdutórias, né, de contabilidade. Então, basicamente, toda informação que possa influenciar o usuário deve ser divulgada. Basicamente, isso que se diz aqui, divulgado de forma fidedigna, né? Ok? E aí a observação que a relevância não só diz respeito à magnitude do valor envolvido, valores altos, mas também à natureza da informação, né? Então, esse julgamento de relevância deve ser feito caso a caso e é responsabilidade da administração da entidade, mas também, né, também merece a observância do profissional contábil, tá? A entidade não precisa e não deve fornecer divulgação específica requerida em qualquer seção da NBCTG 1001, se não considerar material ou relevante. Deve apresentar separadamente nas demonstrações cada classe do que for material relevante, né? Se ele não for individualmente relevante, pode ser agregado a outros. A primeira nota explicativa dá informar sobre a entidade, objeto social, principais atividades, localização, etc. A segunda nota explicativa deve ter a declaração da administração de que foi tudo elaborado conforme a norma NBCTG 1001. E aí as demais notas, da terceira em diante, né, devem ter alguma forma sistemática de apresentação que sugere-se que seja pela sequência das contas de balanço, DRE, DFC, DMPL ou DLPA. Tá? Então, a ordem que for aparecendo nas demonstrações é a ordem que vai, da terceira nota explicativa em diante, sendo descrita. Ou pode-se utilizar outra sistemática lógica desde que se explique. Tá? É sempre necessário identificar nos itens
o número de cada nota explicativa, né, que cada item faz. Então, nota 3, aí você bota lá no caixa, no balanço tem lá balanço, aí tem uma referência nota 3, para você facilitar, tá? Também deve vir resumo das políticas e práticas contábeis adotadas pela empresa, ok? E basicamente isso, pessoal. Tem alguns pormenores aqui, mas bastante específicos. Mas o que é que fica aqui na nota explicativa? Sempre que for material relevante, divulgue, tá? Basicamente é isso que tem que estar na nota explicativa, ok? E aí, agora, anexo 7, plano de contas sugerido para a pequena empresa, né? E aí a gente tem as contas sintéticas, que são as mais gerais, até as analíticas, que é onde a gente, de fato, lança, né? Quando vai fazer lá os lançamentos contábeis. Então, sugestão, ó, sempre conta um para ativo, 1.1 ativo circulante, e aí vai seguindo a sugestão, né? Começa pelas disponibilidades, e aí dentro lá você vai ter caixa, do fluxo de caixa, banco conta movimento, aplicações financeiras, créditos, né? Tudo isso dentro do caixa lá, e caixa e aplicações financeiras, operações de crédito depois, né? No 1.1.2, e aí temos várias operações de crédito, as tributárias, 1.1.3 estoque, aí você vem no detalhamento. Não é com observação sempre que isso é sintética, é uma conta geral. Analítica é aquela onde você lança diretamente, tá? E aí você vai seguindo essa ordem, né? Sempre for um ativo, 1.1 circulante, aí dentro do circulante, o que tiver maior liquidez vai ficando na frente. Então, temos aqui o estoque, depois despesa paga antecipadamente. Aí já vem para o 1.2, ativo não circulante. 1.2.1, realizável a longo prazo. E aí a gente vem com diversas possibilidades de conta. 1.2.2, investimentos. 1.2.3, imobilizado. E as diversas contas, né? 1.2.4, intangível, e aí as diversas também, como software, marca, patente. E aí toda conta iniciando por 2 passivo, 2.1 passivo circulante, e aí vai obedecendo a ordem de exigibilidade, tá? Do passivo circulante, sempre que for mais exigível, né? Assim que você tem uma noção, obviamente, você vai colocando mais à frente. Aí vem, ó, 2.1.2, obrigação de terceiros. 2.1.3, os empréstimos. 2.1.4, obrigações fiscais. 2.1.5, provisões. 2.1.6, outros, né? Aí vem 2.2, que é passivo não circulante. Aí é 2.2.1, obrigações com terceiros. Observa que sempre a que tem um nível de 5, né? 2, 2, 1, 1, 1. Então, tem um nível de 5 aqui, é a conta analítica, né? Então, sempre a sugestão é que fique num, em até 5 níveis, e a conta de nível 5 é que seja a analítica. As demais são sintéticas, tá? E aí, ó, 2.2.2, obrigações fiscais de longo prazo, 2.2.3, obrigações, outras obrigações. E aí também utilizamos 2 para PL, né? Só que 2.3, tá? Então, PL também fica dentro desse grupo. E aí vem o capital social, integralizado, subscrito, a integralizagem, reservas, as reservas de capital, adiantamento, reserva de lucro, lucro acumulado, prejuízo acumulado. E aí, 3 a gente já adota para resultado, né? Sendo 3.1 receita, e aí a gente vai detalhando, receita bruta, operacional, deduções, impostos, outras deduções. 3.2 já seria custo. 3.3, despesas operacionais. E aí temos diversas possíveis, né? 3.4, resultado financeiro. E aí vai, 3.8, provisão de impostos. E aí a gente finaliza o plano de conta. Então, veja que é em 3 grandes grupos, né?
ativo, 2, passivo PL, 3, contas de resultado. Isso para as pequenas empresas. E aí, para finalizar, trata aqui também de modelo para microentidades, né? O de balanço é basicamente a mesma coisa que a gente tem para pequeno porte, né? Nome, CNPJ, um ano e o ano anterior, ativo, passivo, né? Não muda basicamente nada, tá? Do modelo de balanço, é aquilo que a gente já comentou. Sempre assinatura e CRC do contador, assinatura e CPF do administrador. DRE também, para microentidade, não muda do que a gente viu para pequeno porte, ok? Então, título lá da empresa, CNPJ, o ano atual no anterior, começando por receita bruta, deduções, receita líquida, custos, e assim a gente vai. E ao final, né, local, data, nome e CRC do contador, nome, CI e CPF do administrador. E aí o 10, pessoal, que é a DLPA, que é para microentidades, mas tem aquela observação. Aqui é novidade, que é para microentidade, porém, as entidades de pequeno porte, empresas de pequeno porte, se ela só tiver lucro ou prejuízo acumulado lá dentro do PL dela, além do capital, obviamente, é, ela vai ser aplicável a ela também a DLPA no lugar da DMPL. Então, pequeno porte pode usar a DLPA no lugar da DMPL, se for o caso, tem que analisar. E microentidade vai usar necessariamente DLPA, não precisa usar DMPL, ok? Então, essa é a questão. E aí, o anexo 10 traz esse modelo de DLPA, onde tem aqui, ó, empresa, CNPJ, nome da demonstração, né? E aí vem, ó, lucro ou prejuízo em 2000x0, aí vem resultado, ajustes anteriores, lucro distribuído, aí lucro ou prejuízo em x1, resultado no exercício, ajuste de exercício anterior, lucro distribuído, e aí x2, tá? É bem simples a DLPA. Ela é como se fosse uma coluna da DMPL, né? Onde você só vai analisar, basicamente, o resultado, ajuste de exercícios anteriores e o que foi distribuído. É basicamente isso que vai afetar a conta lucro-prejuízo acumulado, e é onde você vai ter os saldos aqui, ó, né? Saldo em x1, mais resultado do exercício de x2, mais ou menos ajustes anteriores, menos os lucros distribuídos. Aí você chega em lucro-prejuízo acumulado em x2, tá? Simples assim. E aí, local e data, nome e registro do contador, nome e CPF do administrador. E aí temos, para finalizar aqui, o modelo de plano de conta para microentidade, que é basicamente o mesmo, com 5 níveis, sendo o nível 5 as analíticas, as demais são contas sintéticas. É basicamente a mesma sugestão que a gente tem para pequenas empresas, só que mais resumido, com menos opções de contas, né? E com a mesma ideia, um imperativo, e aí a gente vai seguindo aquela mesma lógica, tá? Só que com um pouco menos de contas aqui. 2 para passivo, IPL, né? Ó, 2.2 passivo não circulante, aí que a gente já tem, ó, ponto 3 IPL, tá? E 3 para as contas de resultado, despesas e receitas, né? Então, basicamente, semelhante à de pequeno porte, só que um pouco mais reduzida, tá? E é isso, pessoal. Essa aqui, em resumo, é a ITG 1000 comentada, tá bom? E aí, para a gente fechar aqui, ó, se ficou qualquer dúvida, quer trocar uma ideia, escreve aqui embaixo, deixa um comentário que a gente troca essa ideia, a gente tira dúvida, né? A gente troca aí conhecimento, tá? E para fechar, ó, aqueles 2 pedidos que eu fiz no começo, deixa eu fazer de novo aqui para você. Gostou aqui da aula? Gostou do conteúdo? Dá uma curtida, um joinha, deixa um like aqui no vídeo para nos ajudar. E não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação para você ser sempre avisado quando sair conteúdo novo por aqui. Valeu? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço
e até o próximo vídeo.